Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Eu sou Valdriane, professora de Biologia, e no Papo Bio de hoje eu procurei um assunto bem recorrente em questões de vestibulares e do Enem. Quando vocês estudam vírus, bactérias, protozoários, além de verificar as características gerais de cada um desses itens, vocês se deparam com as inúmeras doenças causadas por vírus, por bactérias, e podem ficar se perguntando o que vocês devem saber sobre elas. Acompanhe o vídeo de hoje que eu trouxe algumas dicas para vocês. Vamos iniciar as dicas de hoje recordando alguns conceitos básicos quando estudamos doenças. Para isso, eu selecionei 3 doenças mais cobradas. A primeira delas, selecionada, é a dengue. Aqui eu coloquei um slide com o agente etiológico da doença, ou seja, o que causa a doença, que no caso da dengue é um vírus, mas em outras doenças o agente etiológico pode ser uma bactéria, um protozoário, um fungo, um verme. Coloquei também o vetor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti. Esse vetor, ele também é responsável por outras doenças, como zika, chikungunya, febre amarela urbana. Repare então que um mesmo vetor pode transmitir outras doenças. Outro mosquito que também contém o vírus da dengue é o Aedes albopictus, ok? Os vetores, eles são organismos porque eles transmitem doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para os seres humanos. Esses vetores, além de mosquito, existem doenças que são transmitidas por carrapatos, por moscas, pulgas, caracóis, que é o caso da esquistossomose que nós vamos ver mais adiante. Além dos vetores, outro item importante a ser considerado são as formas de prevenção. As formas de prevenção são chamadas de medidas profiláticas ou simplesmente profilaxia. Aqui eu coloquei as medidas de combate ao mosquito, no caso da dengue. Outro slide aqui, nós conseguimos perceber que existem vários tipos de vírus para a dengue e eles são conhecidos como dengue. Todos eles causam dengue. A segunda doença escolhida para hoje é a doença de Chagas. Olhando essa ilustração, você já consegue identificar o agente etiológico, que no caso aqui é o protozoário, Trypanosoma cruzi. O vetor do Trypanosoma cruzi, do protozoário, é o barbeiro. Esse barbeiro também é conhecido como chupança ou bicudo. A forma de contágio é quando o barbeiro pica a pessoa, mas na verdade quando o barbeiro pica e suga o sangue, ele tem o hábito de eliminar as suas fezes, e é nas fezes que o protozoário se encontra. Aí, ao coçar o local da picada, os protozoários entram na corrente sanguínea e vão ter preferência pela musculatura do coração do indivíduo. Então, ao picar uma pessoa, o hábito de defecar, eliminar as suas fezes com os protozoários, a pessoa coça e esses protozoários atingem a corrente sanguínea. Essa doença ela tem uma fase aguda e crônica. A fase crônica pode durar a vida inteira. Outras formas de contágio são na gestação. A mãe infectada pode passar para o feto, inclusive no momento da amamentação. Transfusão de sangue também, ou ingestão de alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro contaminado. As formas de prevenção inclui evitar o contato com esses insetos que possuem hábitos noturnos. Eles passam um dia escondido em frestas de casas, aquelas casas principalmente de pau a pique, e saem à noite em busca de suas vítimas. Então você tem que evitar o contato com esse inseto, uso de telas, cortinados. Outra medida profilática é o uso de inseticidas no combate ao barbeiro. Controle na doação de doadores de órgãos e sangue e também redução do desmatamento, porque o barbeiro gosta de sangue de roedor, mas o desmatamento acaba aproximando a espécie do ser humano, começando-se aí o ciclo de transmissão.
A última doença de hoje é a esquistossomose. O agente etiológico da esquistossomose é um plateuminto, conhecido como Schistosoma mansoni. A forma de contágio é o contato com a larva cercária. Esse indivíduo aqui, ele está em contato com a água, a larva ela vive na água e ela vai penetrar pela pele do indivíduo. Então, é um contato direto com a larva cercária. A partir daí, essas larvas caem na corrente sanguínea e vão para o fígado, onde atingem a maturidade sexual. O verme adulto, o macho e a fêmea vivem juntos, tá? E quando adultos, eles se instalam nos vasos sanguíneos do intestino, onde vão se reproduzir. O indivíduo infectado, o homem doente, libera os ovos do verme em suas fezes. Essas fezes, ao caírem na água, liberam a larva chamada de miracídio. O miracídio encontra aqui, o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo, do gênero Biomphallaria, e essas larvas no caramujo, elas começam a produzir novas larvas por um processo de reprodução chamado pedogênese. Forma-se a larva cercária, essa larva cercária sai do caramujo e o ciclo se completa. Observando o ciclo, nós podemos concluir e identificar a medida profilática, que é o saneamento básico e evitar o contato direto com a água contaminada. A dica, então, independente da doença, é que vocês prestem atenção em seu vetor, agente etiológico e, principalmente, suas medidas profiláticas ou profilaxia. Agora nós vamos às questões. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiro pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, então olha só, for extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como por exemplo, o que a questão está querendo saber de vocês? Quais são as doenças que têm como vetores insetos? Aí nós temos aqui a letra A. Dengue, febre amarela, doença de Chagas e leptospirose. No caso aqui, leptospirose não pode ser causado por uma bactéria quando a pessoa tem contato com água e solo contaminado por urina, né? Ou fezes de animais contaminados. Então, descartado. Letra B. Malária, meningite, peste bubônica e doença de Chagas. Não pode ser meningite aqui, que no caso, a meningite ela pode ser bacteriana, pode ser viral, mas é transmitida por gotículas de uma pessoa para a outra. Então, descartada também. Letra C. Doença de Chagas, vimos nos slides anteriores. Dengue, febre amarela e leishmaniose. Já posso vir aqui e marcar a alternativa C, porque todas elas são transmitidas, têm como vetores insetos. A letra D não poderá ser por causa de cólera e lepra. No caso aí, cólera devido ao consumo de água e alimentos contaminados pela bactéria e a lepra também, que vai ser por contato, né, por gotículas respiratórias presentes no ar, né, pela tosse ou espirro, e é causado por uma bactéria também. Vamos à próxima questão, que caiu no Enem 2019. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Vocês aprenderam, né, a parte lá de formação de proteínas, que o DNA, ele transcreve uma molécula de RNA, mensageiro, né? E esse RNA
ele é traduzido numa proteína. Esse código, ele é universal, certo? Mas existe uma família, né, uma classe de vírus que eles fazem uma transcrição reversa. Na verdade, o material genético deles é de RNA. Esse RNA, ele transcreve uma molécula de DNA dentro da célula que ele vai infectar. Depois, essa molécula transcrita de DNA produz novamente RNA e aí sim ele forma a proteína. É o que acontece nos retrovírus. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos. Prestem atenção no contexto da questão. Não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, nós estamos falando de tratamento. Então, vamos lá. Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Nós estamos falando de uma doença, no caso, que olha o contexto, alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros. Então, dentro desse contexto, essa alternativa está fora. Letra B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. A principal causa, a dificuldade da cura dessas doenças, ou de uma doença, é a mutação que um vírus pode sofrer. Os vírus, eles sofrem muitas mutações, né? Letra C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Proteção seria um caso de prevenção. Mas no caso aqui, a pergunta se relaciona ao tratamento, ou seja, a pessoa já teve contato com o agente causador. Descartamos também. Letra D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Vacina não evita infecção. Vacina induz produção de anticorpos, imunização ativa. Restou pra gente a letra E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. A última questão escolhida também foi tema do Enem 2019. Repare então que o tema doenças, ele é bem recorrente no Enem. No Enem 2019 nós tivemos duas questões relacionadas a esse tema. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Schistosoma mansoni. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá impedir a penetração do parasita pela pele. A vacina não evita a infecção, como eu já falei. Vacina induz a produção de anticorpos. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. A vacina não vai interferir no ciclo reprodutivo do verme. Letra C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. A vacina não vai impedir o contágio do verme também. Letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Também não vai funcionar dessa forma a vacina. Novamente aqui, nós temos a alternativa E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. A vacina contra a esquistossomose, ela permitiria o combate ao verme pelas defesas do corpo antes da manifestação dos sintomas. Por quê? Porque a vacina, ela é uma imunização ativa. Ela induz o seu organismo a produzir anticorpos.
Caso você tenha contato com o agente causador daquela doença, você já vai ter anticorpos prontos, proteínas de defesas prontas ao combate dele. Então, pessoal, é isso. O nosso Papo Bio fica por aqui. Até a próxima!